Mais uma vez, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, e o versículo 26. São Mateus, capítulo 19, e o versículo 26. Já ouvimos louvores inspirados pelo Espírito Santo esta noite. Já podemos sentir a presença de Deus. E Deus continuará falando conosco através da sua palavra. Os que já encontraram São Mateus capítulo 19, versículo 26, pode dizer amém? Amém. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assentem-se glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta noite para glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos pactos e das santas alianças, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onividente, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus magnífico, o Deus tremendo, o Deus altíssimo, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus magnífico, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que anima, o Deus que protege, o Deus que orienta, o Deus que sustenta, o Deus que levanta, o Deus que batiza, o Deus que salva, o Deus que alegra, o Deus que fortalece, o Deus que cura, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a Ele? Aleluia! Aleluia! Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, e o versículo 26. Ao observarmos a leitura desse texto, nós vamos perceber que, na verdade, é uma resposta de Jesus a um questionamento que os próprios discípulos fizeram quando, nessa importante história do jovem rico, depois que Jesus falou que dificilmente um rico se salvará, que é até mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico
entrar nos céus. Os discípulos logo avaliaram e perceberam que essas coisas que Jesus falou são humanamente impossíveis. Como que um camelo pode passar pelo fundo de uma agulha? Eles fizeram logo o cálculo. Isso é impossível. Mas vamos contar a história para que os irmãos possam entender que para Jesus é fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Esse jovem rico era um homem de muitas propriedades e ele se encontrou com o maior tesouro do universo. Ele se encontrou com o tesouro escondido, com a pérola de grande valor, com aquele que está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas ele se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que me chamas de bom? Só há um bom que é Deus. Ora, claro que Jesus é bom, claro que ele é um bom mestre. Ele era para aceitar passivamente isso, mas por que ele retrucou essa expressão do jovem rico, como se aquilo não fosse verdade, como que ele não fosse bom? Na verdade, Jesus percebeu que o elogio dele não era verdadeiro, era um elogio hipócrita. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já disse: por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Mas aí, como ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Ah, Senhor, conheço desde a minha infância. O que me falta mais? Jesus disse: falta-te uma coisa. Aí Jesus pegou ele no contrapé, pegou exatamente o ponto fraco dele. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. Os irmãos acham que Jesus queria algum bem daquele homem? De forma alguma. Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que o Senhor é a terra em toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ele disse: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então, queridos, Jesus não estava interessado nos bens daquele homem, mas Jesus queria prová-lo se verdadeiramente ele estava colocando Deus à frente das suas riquezas, ou as suas riquezas na frente de Deus. Vai, vende o que tem, distribui aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. A Bíblia diz que aquele jovem saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando Jesus viu aquele homem com o coração tão apegado aos bens materiais, ele disse: quão dificilmente um rico entrará nos céus. Jesus disse: difícil o rico entrar nos céus. Ele não disse impossível. Não é que Jesus é contra os ricos, de forma alguma. Os grandes homens de Deus na Bíblia eram ricos. Abraão era um homem muito rico, Isaac era muito rico, Jacó era muito rico, Salomão era muito rico, Davi era muito rico, Jó era muito rico. Jesus não é contra as riquezas. Na verdade, quando ele usa essa expressão, dificilmente um rico entrará nos céus, é porque um rico raramente percebe as suas necessidades. É isso que Jesus está querendo dizer. Por exemplo, o pobre é feliz e ele agradece a Deus até por um sapato que ele compra, não é verdade? Ele agradece a Deus por uma roupa que compra, mas o rico não agradece a Deus por nada disso. Um rico nem pede a Deus uma casa, ele já tem dinheiro, vai lá e compra a casa que ele quiser. Ele nem pede um carro a Deus, ele já tem dinheiro, vai lá e compra. Então, raramente ele percebe as suas necessidades. Pode observar que a maioria dos ricos,
eles só vão até Jesus, na verdade, pela dor, ou quando há uma enfermidade, mas mesmo assim, ele confia muito na medicina antes de ir a Cristo. Ele também gasta uma fortuna com os melhores médicos, os melhores especialistas. Então, ele faz de tudo para não ocupar a Deus, para não recorrer a Jesus Cristo. Então, raramente os ricos percebem as suas necessidades, porque são autossuficientes. É isso que Jesus está querendo dizer, queridos e amados irmãos. Aí ele ainda emendou outra expressão no versículo 24, dizendo: de outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí complicou mais ainda. Talvez os discípulos estavam pensando: como pode então um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Na verdade, queridos, Jesus gostava de usar algumas frases de efeito retórico para provocar exatamente a reflexão dos seus ouvintes. E ele usava algumas expressões de exagero deliberado, justamente para provocar esse efeito retórico na mente dos seus discípulos. Outras expressões emblemáticas que ele disse, quase um mosquito engolisse um camelo, Como que você pode engolir um camelo? Então são expressões de exagero deliberado para provocar um efeito. Mas será que Jesus está falando aqui exatamente de um fundo de uma agulha no sentido literal? Ora, claro, há várias explicações para isso. Alguns estudiosos dizem que havia do lado do portão principal de Jerusalém uma porta, como aquele portão social que você tem na sua casa. Tem a porta maior, o portão da garagem, tem um portão social menor. Alguns dizem que quando fechava o portão principal de Jerusalém, tinha uma porta menor do lado, que dava para passar um camelo só de joelho, muita dificuldade. Claro que isso é apenas uma das explicações, mas veja bem, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, por que Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus? Vamos ver se verdadeiramente isso daí é fácil. Quando os discípulos ouviram essa expressão, chegaram à conclusão: Senhor, então dificilmente um rico se salvará. Aí Jesus responde no versículo 26: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora vocês vão observar como de fato Deus faz o camelo passar pelo fundo de uma agulha. De repente Jesus vai lá para a casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem tão rico quanto este jovem, um homem milionário. E além disso tinha uma má reputação, era publicano. Os publicanos eram aqueles fiscais de renda, cobradores de impostos, muito mal vistos pelos judeus, vistos até como traidores da pátria, porque eles passavam a ser funcionários de Roma, cobrando imposto dos seus próprios patrícios, dos próprios proprietários da terra. Os legítimos donos da terra eram vistos como traidores. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus vai passando de um lugar, e Zaqueu estava querendo conhecer Jesus, e por causa da sua pequena estatura, ele subiu numa árvore para ver Jesus, pensando: imagine se Jesus vai olhar para mim, uma pessoa tão insignificante como eu, os judeus me odeiam, eu sou uma pessoa de má reputação. Mas de repente Jesus, queridos irmãos, surpreende a todos, porque Jesus muitas vezes vai na contramão da lógica humana. Ele pega aquelas pessoas que é considerado um lixo da sociedade, e ele transforma essas pessoas exatamente em grandes homens e mulheres de Deus, porque Jesus transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Quem imaginou que ele iria escolher uma mulher que já estava
estava no quinto casamento para evangelizar o povo samaritano. Aleluia! Quem imaginou que ele ia escolher uma mulher que liberta de 7 demônios para ser a primeira mensageira da ressurreição, Maria Madalena? Então muitas vezes Jesus observa as pessoas e ele contempla a qualidade das pessoas que ninguém observa, porque muitas vezes você só julga a pessoa pela aparência, mas Jesus olha para o coração de cada um, e Jesus consegue realmente transformar o mais vil pecador numa nova criatura. E exatamente ele entra na casa de um publicano. Se Jesus estivesse apenas preocupado com a sua imagem, se Jesus estivesse apenas preocupado com o ibope, ele só queria andar com as pessoas boazinhas. Mas Jesus muitas vezes dava a cara a tapa para defender aqueles desprezados da sociedade, aqueles que ninguém dava nada. E exatamente ele chega na casa de Zaqueu, porque antes ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso no seu coração. Talvez vocês já estão vendo a diferença. Quando Jesus disse para o jovem rico: vai vendo que tem destruído aos pobres, o que é que diz o texto? O jovem saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora Zaqueu recebeu Jesus gostoso no seu coração. Quando Jesus viu o coração de Zaqueu, ele não exigiu nada. Vocês entenderam? Ele não pediu a mesma coisa que pediu para o jovem rico. Ele ficou quieto. De repente, partiu do próprio Zaqueu: Senhor, aleluia, se eu ter defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia! E eu ainda pego metade dos meus bens, distribuindo aos pobres. Nem precisou Jesus mandar. Jesus não teve outra alternativa a não ser dizer: hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Mas peraí, Jesus não disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rio entrar nos céus? Então, quando Jesus disse para Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa, ele provou que é fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então diga para o seu irmão: o camelo acabou de passar pelo fundo de uma agulha, Zaqueu foi salvo. Que coisa maravilhosa! O rico Zaqueu foi salvo. Então Jesus provou, sim, que é possível o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por isso que ele disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o impossível acontecer. O que é o impossível, pastor? O impossível é o que não pode acontecer, é o que não pode se realizar, é o improvável acontecer. E exatamente Jesus faz o improvável, Jesus faz o irrealizável. Aquilo que não pode acontecer, ele faz acontecer. Então bata a mão da pessoa que está do seu lado e profetize para ele, dizendo: o impossível vai acontecer na sua vida. Pode profetizar isso: Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Aleluia! Eu tenho autoridade espiritual para pregar isso para vocês. Sabe por quê? Quem imaginou que Deus iria me tirar do meio da roça, ia tirar um baiano lá do meio da roça, do interior da Bahia, trazer para São Paulo, colocar dentro da maior sociedade bíblica do mundo, e o primeiro brasileiro a ter uma Bíblia de estudo traduzida para outros idiomas? É isso que Deus faz, o improvável. Exatamente aquilo que aos olhos humanos não pode acontecer, Ele faz acontecer
porque isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quem sabe alguém olha para você, subestima você, acha que você não tem nenhuma capacidade, aleluia, mas eu quero profetizar esta noite que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque está escrito em Gênesis capítulo 18 e no versículo 14: acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Diga para a pessoa que está do seu lado: não existe nada difícil para Deus. Aleluia, não existe nada difícil para Ele, porque está escrito em Jó capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está escrito em Jeremias capítulo 32, versículo 17: ah, Senhor, Jeová, nada te é demasiadamente maravilhoso. Está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 27: isso é impossível aos homens, mas não para Deus, porque para Deus nada é impossível. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37: para Deus tudo é possível. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 27: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Está escrito em Efésios capítulo 13, versículo 20: que Ele é poderoso para fazer infinitamente. Diga para o seu irmão: muito mais. Diga aí para o seu irmão: muito mais além do que você possa imaginar, muito mais além do que você possa pensar. Oh, Deus vai muito além do que você possa imaginar, porque Deus é indizível, inefável, infalível, infinito, imensurável, imutável, inexplicável. Deus é todo poderoso. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele. Aleluia. Eu quero ver toda a igreja valendo a Ele por um minuto. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto, porque o Espírito de Deus fala ao meu coração que dentro de um minuto Deus está dando uma ordem no mundo espiritual em teu favor. Aleluia. Não se tem fé, porque o escritor da carta aos Hebreus capítulo 11 e no versículo 6 diz que sem fé, diga para o seu irmão, sem fé é impossível. Sem fé nem tente, sem fé nem insista, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas está escrito, aleluia, lá em Mateus capítulo 17 e no versículo 20, que quando os discípulos perceberam que fracassaram, não conseguiram expulsar aquele endemoniado, de
repente, quando eles viram Jesus chegar e libertar aquele jovem lunático, se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé atrai o milagre, porque está escrito em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. Oh, aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Pode profetizar isso. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Porque quando Deus quer fazer o impossível acontecer, Ele faz até uma velha de 90 anos dar luz no filho, como fez com Sara. Ele faz escravo virar governador, como fez com José. Ele faz o mar vermelho se abrir para o povo atravessar. Ele faz sair água da rocha para matar a sede do povo no deserto. Ele transforma águas amargas em águas doces. Ele faz chover o pão do céu para matar a fome do povo no deserto. Ele faz multiplicar o azeite da viúva e a farinha na panela. Ele faz até o urubu virar garçom para servir o profeta no deserto. Ele faz menino matar gigante. Ele faz carcaça de leão produzir favor de mel, como fez com Sansão. Ele faz da fornalha de fogo ar-condicionado para não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele faz o leão jejuar agora para não devorar o seu profeta. Ele faz 5 pães alimentar 5.000. Ele toca no defunto, enterrado há 4 dias, e o defunto ressuscita. Ele abre os olhos do cego, ele solta a língua dos mudos, ele faz o paralítico andar. Aleluia, vamos para glorificar o seu nome. Levante a sua mão e adore. Aleluia! Glória! Se preparem para o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Glória! Poder nessa noite trazer para vocês apenas uma palavra de ensino. Mas Deus mandou pregar esta noite. E quando Deus manda pregar, é porque Ele tem o objetivo de atrair milagres. Se prepare para atrair milagres. Eu quero profetizar que a partir de hoje os milagres vão te procurar. Não é você que vai atrás de milagre, eles vão vir atrás de você. Bata a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ela: você está um passo do milagre. Você está um passo do milagre. Coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando. É melhor
Deus vai encher tuas mãos hoje. Você que pensou que o ano iria acabar desse jeito, Deus manda dizer que vai te surpreender ainda este ano. Deus está chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse. Deus manda dizer que o céu já vê a tua bênção como uma realidade. Fez os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Eu quero ouvir barulhos de glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos que vieram aqui esta noite, porque tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Pai querido, chama a existência as coisas que não existem. Este teu servo, esta tua serva está à espera de um milagre, à espera de uma provisão. E eu quero que o Senhor faça a liberação. Eu quero que o Senhor desbloqueie aquilo que está bloqueando a bênção do Senhor na vida deste teu servo, na vida desta tua serva. O Senhor está liberando recursos perdidos. Jesus já começou a curar. Jesus está curando pessoas agora. Jesus está operando pessoas. Não vai mais precisar operar esse problema, porque o Senhor já começou a operar agora. Deus está liberando recursos. Deus está liberando aquilo que estava bloqueado. Deus está abrindo porta onde não tem porta. Agora toca na mão direita do teu irmão assim. Toca na mão direita do teu irmão e diga para ele: recebe o que Deus está te dando agora. Recebe o que Deus está te dando agora. Recebe o que Deus está te dando agora. Sente-se um minutinho. Aleluia. afastado da igreja, que ainda não tomou uma decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, e gostaria de fazer isso esta noite, levante uma de suas mãos. Aleluia. E venha aqui na frente, eu quero orar por você, porque
te apresentei esta noite o Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia. Visita, Senhor. Para Deus nada é impossível. Deus desconhece o impossível. Deus desconhece o que é difícil. É tanto que quando Ele perdoou os pecados daquele paralítico, alguém ficou murmurando: mas quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus disse: qual é mais fácil? Se fosse eu, pastor Brandão, ia dizer: qual é mais difícil? Perdoar pecado ou mandar o paralítico andar? Mas Jesus pergunta: qual é mais fácil? Se ele perguntasse qual é mais difícil, ele estava admitindo que reconhece alguma coisa difícil. Mas ele perguntou: qual é mais fácil? Sabe por quê? Porque para ele tudo é fácil. Para ele é fácil o paralítico andar, para ele é fácil o sangue chegar, para ele é fácil o mundo falar, para ele é fácil o morto ressuscitar, para ele é fácil, para ele é fácil, para ele é fácil. Ao nome de Jesus Cristo, saia daqui, queridos, com a sua fé renovada, acreditando que você pode chegar aonde você nunca imaginou chegar, porque você serve o Deus que faz o impossível acontecer. Deus abençoe a todos em nome